E Tá. no que isso faz diferença, então, Laís? Isso tudo vai fazer diferença para você quando você for apresentar um projeto na empresa. Por exemplo, você está numa reunião e você fala o que vocês vão fazer, quais que são as etapas no projeto. Por exemplo, contratar fornecedores, contratar uma equipe, comprar um... Agora eu não sei o que você poderia comprar. Estou tentando pensar. Poderia comprar muita coisa. Poderia comprar caneta. Caneta. Cadernos. Perfeito. Ir para? Ir para, que é o voo, né? É uma outra... O going to, então, ele é uma outra forma para falar futuro. A gente pode utilizar o will e a gente pode utilizar o gonna, que é o going to. Duas formas. Então, anota, coloca ali do lado da sua folha will ou going to. E agora eu vou pausar aqui e eu vou te explicar a diferença entre o will e a diferença entre o going to. What am I gonna do? What am I gonna do? A gente viu gonna? A gente viu, na verdade, você falou para mim, só que eu não tinha falado ainda. Mas, por quê? O que é o gonna? O gonna é a junção de going mais to. Esse aqui você conhece, né? Going, ir. Então, o gonna é a junção de going mais to. E aqui, então, seria what am I going to do? Going to significa, você lembra? Ir para? Ir para, que é o voo, né? É uma outra... O going to, então, ele é uma outra forma para falar futuro. A gente pode utilizar o will e a gente pode utilizar o gonna, que é o going to. Duas formas. Então, anota, coloca ali do lado da sua folha will ou going to. E agora eu vou pausar aqui e eu vou te explicar a diferença entre o will e a diferença entre o going to, que é o gonna. Alguma ideia qual que seria o palpite? Aqui, então, a tradução, o que eu vou fazer. Mesma coisa de futuro. Não, posso ver a ideia. Nem ideia. Então, o will, essa questão aí você pode anotar no seu, não sei se é um caderno, se é um bloquinho, se é uma folha. Mas... Hoje é uma folha. Vou passar para o caderno, para chegar em casa. Will, então. Will, ele significa futuro não planejado. Will significa futuro não planejado. E o going to significa futuro planejado. Nossa. E no que isso... Eu vou passar para outra página aqui embaixo, você pode descer um pouquinho que você vai ver. E no que isso faz diferença, então, Laís? Isso tudo vai fazer diferença para você quando você for apresentar um projeto na empresa. Por exemplo, você está numa reunião e você fala o que vocês vão fazer, quais que são as etapas no projeto. Por exemplo, contratar fornecedores, contratar uma equipe, comprar um... Agora eu não sei o que você poderia comprar. Estou tentando pensar. Poderia comprar muita coisa. Poderia comprar caneta. Caneta. Cadernos. Perfeito. Então, sempre que você utilizar essa questão de compra, fazer alguma compra, se você falar com o will, digamos, I will, eu vou deixar bem o exemplo assim, I will buy some, I will buy a computer. Digamos que tem que fazer um investimento um pouco maior. Eu vou comprar um computador para que tudo prossiga. Nessa situação aqui, eu vou comprar
um computador. E se eu falasse I am going to buy a computer, então essa aqui também significa eu vou comprar um computador. Mas a questão é, nos olhos dos seus chefes, se você falar will, significa que talvez você não vá fazer isso. Você não, talvez você compre, talvez não. Talvez sim, Talvez não. talvez não. Então, aqui que você vai fazer, que faz a diferença num projeto. Imagina você apresentando um projeto e você utiliza tudo que você vai fazer no projeto utilizando o will. Os seus chefes vão pensar assim, talvez a Laís não vá fazer isso, ela não tem certeza das coisas que ela vai fazer. Porque o will é um futuro que você não tem certeza, é um futuro que não está planejado. Agora, o going to, ele é um futuro que demonstra confiança. Ele é um futuro que mostra assim, eu vou lá e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso acontecer. Então, aqui é alguma coisa que você vai fazer, você vai realizar de verdade. Então, entendi. essa é a diferença. O going to, você mostra que você vai fazer de verdade. Você vai fazer aquilo acontecer. Outro exemplo que pode acontecer, eu vou utilizar aqui embaixo, se você falasse, por exemplo, para uma amiga sua, I will travel to Europe next year. Você falou aqui. Eu vou viajar para a Europa no próximo ano. Eu vou viajar para a Europa no próximo ano. E o que acontece de verdade aqui, se você utilizar o will, a pessoa vai falar só, a sua amiga vai falar cool. Ela só vai dizer assim, legal. Legal. Provavelmente porque você está falando com will, porque você não demonstrou que realmente vai acontecer essa viagem. Agora, se você fala, I am going to travel to Europe next year, isso significa que você vai fazer acontecer, que é planejado e provavelmente você já tem ideia do que vai acontecer aqui. Então, eu vou... E o que muda isso aqui? Vai mudar a pergunta que a sua amiga vai fazer para você. Ela vai falar assim, really? Sério? Where are you going? Então, quando que você vai? Sério? Para onde você vai? Ou ela pode perguntar, how much did you pay for the ticket? Quanto você pagou pelas passagens? Quanto ela pode perguntar para você também, when are you going? O que significa when are you going? Quando que você vai? Quando você vai. Então, percebe o interesse quando que você vai. Então, percebe o interesse que demonstra na frase, na palavra, quando você utiliza o going to, você demonstra mais confiança que isso vai acontecer e as pessoas perguntam mais coisas para você. Aqui teria uma série de perguntas que poderia ser feito só sobre essa questão de você viajar para a Europa. Se você utilizar o will, a pessoa vai perguntar, vai pensar assim, geralmente aquelas promessas de ano novo, sabe? Que a gente fala, eu vou parar de gastar dinheiro com besteira, eu vou parar de comer doce, eu vou parar... Só que a gente sabe que não vai acontecer, a gente só fala lá e dura uma semana, duas. Então, essa que é a diferença entre um e o outro. E nisso também afeta muito na questão de reuniões, se você tiver uma reunião que você precisar apresentar, ou uma entrevista de emprego. Porque, por exemplo, imagina que o entrevistador pergunta para você quais que são os seus planos para o futuro.
e daí você está pensando, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um curso de francês. Só que tudo isso que você fala que você vai fazer, você utiliza o will. Então, o entrevistador vai olhar assim, talvez a Laís não saiba realmente o que ela quer da vida. E se você utilizar o going to, o entrevistador vai olhar e vai pensar, a Laís é uma pessoa decidida, ela sabe o que ela quer para ela. Ela sabe os próximos passos para a vida dela. Então, aqui, você transmite uma indecisão. Enquanto no going to, você transmite uma decisão. Você se torna uma pessoa mais decidida ao utilizar o going to. Isso ajuda muito. Muito interessante isso, hein? Surpreendente. Quando a gente faz uma tradução, por isso que eu falo bastante de não fazer traduções, e entender o contexto, porque se a gente fizer uma tradução, os dois seriam eu vou. Os dois seriam eu vou. Então, se a gente está pensando naquele esquema de tradução, a gente vai ficar pensando, eu vou, eu posso utilizar o will, eu posso utilizar o going to, que vai dar na mesma. Só que o resultado do que você falar vai ter diferença. Só depois que você vai perceber. Aí muitas vezes você pensa assim, mas a minha amiga nem ficou feliz que eu vou ir para a Europa no ano que vem. Mas na verdade você utilizou também os termos errados e ela entendeu assim, provavelmente ela está querendo só ir. Legal, ou tipo, que país você quer viajar, mas morre ali. E quando você fala, que você demonstra que você realmente vai fazer acontecer, aí muda. Que países você vai visitar, quanto você pagou, qual que é a agência, qual que é o roteiro, e pá. Entendeu, Laís? Entendi, interessante. Essa eu não sabia. Ótimo, que bom que ajudou bastante essa partezinha final aqui.